Tem mulher que começa a se achar feia após os 40 anos, mas tem mulher que nunca se sentiu bonita. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu falei bastante disso no vídeo anterior e essa é a continuação daquele vídeo passado. Aqui eu quero explorar uma outra perspectiva dessa nossa relação com o espelho. Tem mulheres que realmente, após os 40 anos ou quando entra na perimenopausa, ela já começa a ter uma visão diferente da imagem dela projetada no espelho, né? Ela começa a se sentir menos bonita. Isso tem uma influência de alguns hormônios que eu explorei bastante no vídeo passado. Então, se você não viu, eu convido você a dar uma olhadinha. E nesse vídeo eu gostaria de realmente explorar essa mulher que, na verdade, nunca se sentiu bonita. E na perimenopausa, o que isso tudo tem a ver com a nossa menopausa, perimenopausa? Porque na perimenopausa, ela serve para escancarar isso que já estava dentro da gente guardado. A ciência nos mostra e o nosso contexto biológico também mostra a nossa queda de estrógeno, a nossa queda de testosterona, de progesterona. Isso tudo influencia, obviamente, na nossa relação com a nossa imagem e o espelho. Então, essa queda do estrógeno, ela vai influenciar na textura da nossa pele. A nossa pele ela vai ficar mais fina, a gente vai ter menos colágeno. E a queda da testosterona influencia na nossa libido, a gente vai ter menos vitalidade, mais cansaço, uma sensação de menos potência, alteração também no cortisol, porque a gente aumenta o nosso estresse, a gente tem mais insônia, mais dificuldade para dormir bem, então aumenta também a nossa sensibilidade emocional. Mas os hormônios, eles influenciam, mas eles não criam uma identidade. Por isso eu falo que tem coisas que a gente carrega desde a nossa infância, esse sentimento de menos bonita, que acaba aflorando bastante nessa fase da nossa vida. Na perimenopausa, espera-se que estejamos mais maduras e eu acho que sim, a gente já fez uma caminhada longa, já passamos por várias coisas na vida. E na hora que chega a fase da perimenopausa, a gente está mais madura para a gente olhar para os nossos traumas e para as nossas feridas e a relação que a gente tem com o espelho. Mas na verdade, sempre foi sobre história, sobre nossa trajetória, sobre a nossa caminhada. E eu gostaria de contar um pouquinho de uma parte que aconteceu comigo na minha infância e um pedaço da minha história para vocês entenderem isso que eu estou falando. Eu sou a primeira filha, então tenho uma irmã mais nova que eu e tenho um irmão. Eu nunca fui a mais bonita. E a gente sempre teve na nossa família primas muito bonitas, primas de primeiro grau, e a gente era criada muito juntas, todo mundo ia para casa da minha avó, ficávamos todos sempre muito juntas. Acaba tendo comparação, não adianta. E não é uma comparação que nós, enquanto criança, às vezes a gente faz com uma outra criança. Às vezes a gente não tem essa visão da beleza, o que é bonito, o que é feio, por nós mesmos. A gente tem isso a partir de que um adulto nos fala, olha, você não é tão bonito quanto fulano, ou fulano é mais bonito que você. Coisas que a gente escuta de adultos, e embora a gente seja muito pequena, a gente não entenda aquilo naquele momento, com certeza aquilo entra dentro da gente de uma forma muito marcante. E a gente, ao decorrer aí da vida, a gente acaba tendo atitudes embasadas nesse rótulo que colocaram na gente. Mas é claro que existem infinitas situações que podem ter influenciado na sua autoprojeção, na projeção da imagem que você faz de você mesmo. E não tem como a gente se sentir bonita ou merecedora se não mergulharmos de forma muito profunda nesses sentimentos. Então,
É preciso fazer análise, lógico, eu fiz muitos anos de terapia, de análise, ainda faço. Vira e mexe, eu saio, volto, a gente, né, reformula, a gente volta de novo para fazer análise, para olhar para essas feridas profundas, porque só dessa forma a gente consegue ressignificar ou ganhar segurança ou melhorar a nossa autoestima. É claro que traz um desconforto, olhar, reviver, isso vai mexer profundamente com você de forma bem íntima, mas igual eu falei, a gente está numa fase da perimenopausa que a gente está mais madura, a gente tem mais casca para a gente ver, para a gente encarar aquele problema que quando éramos criança ou adolescente, a gente não tinha essa estrutura para encarar isso de forma madura. O bom de chegar na perimenopausa, né, 35 mais, 40 mais, é que a gente já dá conta de ver aquilo que nos machucou tanto na infância. O Jung tem uma frase muito famosa, muito provavelmente você já deve ter ouvido essa frase, né, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E aí cai naquela questão que eu falei sobre a terapia. Se você não olhar profundamente para esses conteúdos da sua psique, do seu inconsciente, você vai realmente chamar isso de destino. Então, toda situação que acontecer, você vai arrumar, às vezes, um namorado que manipulador, ou você não vai se sentir merecedora de alguns relacionamentos, ou vai permitir que as pessoas façam o que elas querem com você, porque inconscientemente você não tem esse auto-merecimento. Então, é preciso olhar para essa questão de forma muito profunda. E isso, claro, acaba impactando nas nossas escolhas e a gente começa a repetir padrões, a repetir situações, a repetir modelos e tipo de pessoas que a gente coloca na nossa vida. Modelos e padrões até de emprego, você sempre cai na mesma situação do seu chefe, né? Você acaba tendo um chefe que é autoritário, manipulador e coloca você em uma posição de não merecimento. Mas na verdade é um conteúdo não trabalhado que dita a sua vida. Talvez o problema não tenha sido beleza, mas sim merecimento. Ou você não se sente feia, você não se sente suficiente. E como dica desse vídeo, para a gente já encaminhar para o final, e também uma provocação para você distinguir e para você localizar aonde realmente está o gargalo, onde mora o problema. Qual modelo de amor você viveu na sua infância? Uma outra dica é fazer diferenciações, seja com pessoas, relacionamentos ou um emprego, no trabalho. É para você se perguntar: por que eu me permito estar nessa situação que me causa angústia ou que me deixa me sentindo de forma inferior? É porque eu me sinto atraída por esse lugar ou porque existe alguma similaridade com o caos que eu passei ou que eu tenho referência da minha infância? Porque às vezes certas situações que a gente se permite estar não é porque a gente gosta, mas é porque tem similaridade com o caos, com o conhecido que nos trouxe sofrimento, mas é conhecido, não é algo novo, porque o novo nos causa medo. Outra dica é trabalhar o merecimento, porque às vezes não é sobre beleza, mas é sobre nos sentirmos merecedora, nos sentirmos digna. E por fim, como a quarta dica é cuidar da nossa saúde, nos alimentarmos bem, de forma mais natural possível, descascando mais e desembrulhando menos, dormindo melhor, praticar o silêncio, às vezes a respiração consciente,
fazermos exercício físico, uma caminhada, academia, musculação. Isso tudo vai influenciar, obviamente, no nosso sentimento de bem-estar conosco mesmo, vai promover a nossa saúde. Uma pessoa saudável, é lógico que ela se sente muito melhor e muito mais bonita. A perimenopausa, ela não tira a nossa beleza, ela tira as nossas ilusões. E talvez essa seja a primeira fase da sua vida em que você tem maturidade suficiente para se enxergar sem filtro. Beleza nunca foi sobre ser escolhida, é sobre se reconhecer.